Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós veremos os números inteiros. Os números inteiros são os números positivos, os negativos e o zero. Como o próprio nome diz, são números inteiros, ou seja, não são números com vírgulas ou frações que representam números quebrados, como a gente fala. O símbolo dos números inteiros é a letra Z. A letra Z vem da palavra Zahl, que significa número em alemão. Observe a reta numérica com os números inteiros. Nós temos bem no meio a origem, que é o número 0. Ele é um número neutro, não é positivo e nem negativo. À direita do zero nós temos os números positivos crescendo e à esquerda nós temos os números negativos. Quanto mais longe um número negativo estiver do zero, menor ele será. Então, a reta numérica dos números inteiros está sempre crescendo da esquerda para a direita. O número menos 7 se lê 7 negativo. E o número mais 4 nós lemos 4 positivo. É importante ressaltar que os números inteiros positivos não precisam ter o sinal de mais na frente. Nós podemos escrever apenas o número 1 em vez de mais 1. E isso significa que o número 1 será positivo. Só é obrigatório colocar o sinal nos números inteiros negativos. O sucessor de um número inteiro é aquele número que está imediatamente à sua direita na reta numérica. Os números inteiros positivos são bem simples, né? O sucessor de 1 é o 2, pois o 2 está à direita do 1. Mas quando a gente tem números negativos, pode ficar um pouco confuso. O sucessor, por exemplo, do menos 6 é o menos 5, pois ele está à direita. Então, o menos 5 ele é maior do que o menos 6, por incrível que pareça. Assim como o antecessor de menos 7 será o menos 8, ou seja, antes do menos 7 vem o menos 8, porque o menos 8 está mais longe do zero, e por isso ele é menor do que o menos 7. Números opostos ou simétricos. Essas duas palavras, opostos e simétricos, são sinônimos. Então, quando você ver num exercício, pode aparecer a palavra oposto ou a palavra simétrico, que significa a mesma coisa. Os números opostos ou simétricos são aqueles que estão localizados na reta numérica na mesma distância do zero. Então, o número 4 positivo e 4 negativo são números opostos, pois eles estão equidistantes do zero, ou seja, eles têm a mesma distância do zero, que são 4 unidades para cada lado. Em expressões numéricas, principalmente, é comum que a gente veja o símbolo de menos antes de um número entre parênteses. Então, nós temos menos mais 5. Isso significa o oposto de mais 5, que nesse caso é o menos 5. Menos o menos 10 é o oposto de menos 10. O módulo ou valor absoluto de um número é a distância desse número inteiro até o zero. A distância só pode ser um valor positivo, então basta nós tirarmos o sinal do valor e nós teremos um módulo daquele número. O símbolo que representa o módulo é as duas barras, uma de cada lado do número inteiro. Agora vejamos como fazemos para adicionar números inteiros. Na maioria das vezes, o número inteiro estará entre parênteses, representando então aquele número com o seu sinal. No primeiro exemplo, nós temos mais 2 mais o mais 3, ou seja, 2 positivo mais 3 positivo. Um jeito fácil para resolver estas operações é pensar: os números positivos são o que nós temos de dinheiro, por exemplo, e os números negativos são dívidas que nós temos, ou seja, valores que nós devemos a alguém e precisamos pagar. Então vamos resolver esse primeiro exemplo. Nós temos o mais 2 e queremos
juntar com mais 3. Isso é a mesma coisa que nós termos R$ 2 e ganharmos R$ 3. Ou seja, vamos ter R$ 5. Nós podemos representar mais 5 ou apenas o 5 sem o sinal. Embaixo nós temos -1 mais o -2. Ou seja, nós temos uma dívida de 1 e acabamos fazendo outra dívida de 2. Isso é a mesma coisa que 1 negativo menos 2, ou seja, tenho duas dívidas, uma dívida de 1 e outra dívida de 2. Ao total, nós temos uma dívida de 3. No outro exemplo, nós temos 8 positivo e temos que juntar com 5 negativo. Isso é a mesma coisa que nós termos R$ 8 e devermos 5. Se eu tenho 8 e devo 5, ao pagar a minha dívida, ainda sobrará R$ 3. R$ 3. 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? R$ 3? E no último exemplo, nós temos uma dívida de 30 para juntar com um valor que nós temos de R$ 10. Então, eu devo R$ 30 e pago R$ 10. Ao pagar a minha dívida, ainda faltará dinheiro para pagar toda, então vou ficar devendo ainda R$ 20. Observe que em todas as pequenas expressões que nós resolvemos aqui, nós eliminamos os parênteses. Aqui nós temos dois sinais de mais, um sinal de mais e um sinal de menos, um sinal de mais, um sinal de menos, um sinal de mais e um sinal de mais. O sinal de mais que está fora do parêntese não vai alterar o número que está dentro. Ou seja, eu sempre tirei os parênteses e continuei com o mesmo sinal que tinha dentro do parêntese do segundo número. O primeiro número não tinha nenhum sinal antes, então eu não preciso me preocupar. Note que na adição de números inteiros que tinham os mesmos sinais, nós juntamos apenas os valores e conservamos, ou seja, copiamos o sinal que havia. E quando tínhamos números com sinais diferentes, nós calculamos a diferença e ficamos com o sinal do maior número, digamos assim. No primeiro item que nós resolvemos, o 2 e o 3 tinham o mesmo sinal, então nós somamos 2 mais 3 e continuou com sinal positivo. Assim como no segundo exemplo, nós tínhamos -1 e -2. Nós juntamos os valores e mantemos o sinal de menos, pois eram duas dívidas. Nos dois últimos exemplos, os sinais eram diferentes. Então, nós fizemos a diferença de 8 e 5 e mantemos o sinal do número que tem o maior módulo, ou seja, o 8 seria o maior e o 30 seria o maior. Nem sempre o maior número ficará em primeiro lugar na expressão. Agora vejamos a subtração de números inteiros. Como nós vimos lá nos números opostos ou simétrico, quando nós temos o sinal de menos antes de um parêntese, significa que é o oposto daquele número que está ali. Então, nós temos o oposto de -9, que será mais 9. Antes do mais 10, nós não temos nenhum sinal, então podemos apenas repetir o 10 positivo. Temos, então, 10 positivo e 9 positivos. São sinais iguais, então basta juntar e manter o sinal. Vamos ficar, então, com 19 positivo, ou apenas 19. No nosso segundo exemplo, antes do -5 não tem nada, posso apenas tirar os parênteses e faço o oposto de mais 8, que é -8. Basta apenas trocar o sinal do número que está dentro do parêntese. Tenho uma dívida de 5 e uma dívida de 8. São sinais iguais, basta juntar os valores e manter o sinal. No nosso terceiro exemplo, temos então o oposto de -6 e o oposto de mais 7. O oposto de -6 é mais 6. O oposto de mais 7 é -7. Tenho R$6, devo 7. Então, vou ficar devendo 1. Basta fazer a diferença, né? 7 menos 6 dá 1. E como o 7 seria o maior módulo, nós mantemos então o sinal do 7. Agora nós temos 3 números inteiros e procedemos do mesmo modo.
No primeiro menos 5 aqui não tem nenhum sinal antes do parêntese, então basta copiar o menos 5. Depois, o oposto de menos 8, que é mais 8. O oposto de mais 5, que é menos 5. Nós podemos fazer na ordem em que esses números estão, ou então podemos juntar primeiro os valores que têm o mesmo sinal. O resultado no final será o mesmo. Então, se eu fizer na ordem, vai ficar assim: menos 5 mais 8, devo 5, pago 8, fica mais 3. Abaixo aquele menos 5 que sobrou e junto os dois. Tenho 3, devo 5, fico devendo 2. Se nós fizéssemos de outro jeito, poderíamos fazer o seguinte: juntamos as duas dívidas, menos 5 e menos 5, ficaria menos 10. Então, eu devo R$10 e tenho 8 para pagar. Ainda faltam 2. Então, são duas maneiras que você pode escolher para fazer. Lembrando que, antes disso, você precisa tirar os parênteses. Agora, a multiplicação de números inteiros. Primeiro, vamos ver a multiplicação com dois números inteiros e em seguida veremos como proceder quando tivermos mais que dois números inteiros. Para realizar a multiplicação, nós vamos utilizar a tabuada, evidentemente, e a regra de sinais. A regra de sinais é muito simples. Você vai olhar os dois números que tem e comparar. Se eles tiverem sinais iguais, o resultado será positivo. Se os números tiverem sinais diferentes, o resultado será negativo. Então, 5 positivo vezes 2 positivo. 5 vezes 2 é 10. O 5 é positivo e o 2 também é positivo. Se é dois sinais iguais, o resultado será mais. Agora, menos 1 vezes menos 4. Nós fazemos 1 vezes 4, que é 4, e comparamos os sinais. Os dois sinais são iguais, são negativos, então o resultado final ficará positivo. Sinais iguais sempre dá mais. Em seguida, mais 2 vezes menos 4. 2 vezes 4 é 8. O sinal do 2 é positivo e o sinal do 4 é negativo. Sinais diferentes dá menos. Por último, menos 3 vezes mais 2. 3 vezes 2, 6. Menos e mais são sinais diferentes, o resultado ficará negativo. Agora, na multiplicação de mais de dois fatores. Há dois jeitos de proceder com a multiplicação nesse caso. Um deles é fazer por agrupamento, nós vamos fazer de 2 em 2. O outro jeito é fazer a multiplicação com todos os números e, por último, olhar apenas quantos sinais de menos existe na multiplicação. Vamos proceder do primeiro jeito, que é o agrupamento. Podemos juntar de 2 em 2. 3 vezes 5 dá 15. Os sinais são iguais, então será mais. Vezes. 4 não tem sinal, é o mesmo que sinal positivo. Então, 4 positivo vezes 2 negativo, ficaremos com 8. O 4 é positivo, o 2 é negativo, então sinais diferentes dá menos. Vezes 1 vezes 5, que é 5. O sinal do 1 é negativo, o sinal do 5 não tem, então é positivo. Sinais diferentes dá menos. Agora, agrupamento. Tanto faz a ordem, poderia fazer 8 e 5 primeiro, tanto faz. 15 vezes 8. 15 vezes 8 dá 120. O sinal do 15 é mais, o sinal do 8 é menos, sinais diferentes dá menos. Vezes o 5 negativo que sobrou. Menos 120 vezes menos 5. Vai ficar mais 600, pois os sinais são iguais. Então, esta é uma forma de fazer, agrupando de 2 em 2 e fazendo a regra de sinais.
A outra forma de fazer é multiplicando todos os números e observando ao final a quantidade de números negativos. Todas as vezes que nós temos números positivos se multiplicando, o resultado sempre vai ficar positivo. Agora, quando nós temos números negativos se multiplicando, é que pode mudar. Isso depende da quantidade de números negativos. Todas as vezes que nós temos pares de sinais iguais, o resultado é positivo. Então, quando nós tivermos quantidades ímpares de sinais negativos, o resultado final será negativo. Nesse caso, nós temos 3 números que são negativos e 3 é ímpar, então não vai fechar um par de números. Isso significa que o resultado final será negativo também. Aí a gente faz 2 vezes 3, vezes 1, vezes 2, vezes 1 de novo e chegamos no resultado 12. Então, menos 12 será a resposta dessa segunda expressão numérica. Nesse segundo jeito, então, primeiro você multiplica todos os valores e observa quantos sinais de menos terá. Se a quantidade de sinais negativos for ímpar, o resultado será negativo. Se a quantidade de sinais negativos for par, o resultado será positivo. Você então pode escolher qual das maneiras você acha mais fácil para resolver as expressões. Na divisão de números inteiros, nós procedemos da mesma maneira que na multiplicação de 2 números inteiros. Ou seja, nós vamos fazer a divisão e usar a regra de sinais. Quando tivermos 2 sinais iguais, o resultado será mais. Quando tivermos 2 números com sinais diferentes, o resultado ficará negativo. Então, no nosso primeiro exemplo, 10 positivo dividido por 2 positivo, vamos ficar com 10 dividido por 2 é 5, e sinais iguais, né? O 10 é positivo e o 2 também, fica mais. Então, o resultado da divisão é 5 positivo. Menos 4 dividido por menos 2, fazemos 4 dividido por 2, que é 2, e olhamos os 2 sinais. São os mesmos, são menos, né? Menos e menos. Sinais iguais dá sempre mais. Em seguida, 4 positivo dividido por 2 negativo. 4 dividido por 2 dá 2. Mais e menos são sinais diferentes, então o resultado final fica menos. Por último, 8 negativo dividido por 8 positivo. 8 dividido por 8 dá 1. Menos e mais são sinais diferentes, então menos. Agora vejamos as expressões numéricas. Lembrando então que se as expressões tiverem parêntese, colchetes ou chaves, nós vamos começar pelos parênteses primeiro, depois eliminando os parênteses vamos para os colchetes se tiver e por último vamos para as chaves. Nas operações, nós sempre começamos pelas mais complexas e vamos indo até as mais simples. Então, se a nossa expressão numérica tiver multiplicação ou divisão, nós vamos começar por uma delas. Qual a multiplicação ou a divisão primeiro? Isso vai depender qual que vem na sequência da expressão numérica. Então, o que estiver na frente a gente resolve. No nosso primeiro exemplo, nós temos menos 3 mais 7 vezes o menos 2. Então, nós temos uma adição e uma multiplicação aqui. Nós vamos começar resolvendo a multiplicação. O parêntese que nós temos aqui, ele só está aqui por causa do número 2, que é negativo. Então, para não ter 2 sinais juntos, nós separamos o sinal de vezes e o de menos com o parêntese. Copiamos o menos 3 e vamos fazer 7 positivo vezes 2 negativo. 7 vezes 2 é 14. 7 é positivo e 2 é negativo. Sinais diferentes, ficará menos. Agora temos 3 negativo e 14 negativo. Aqui nós não vamos usar a regra de sinais da multiplicação. Cuidado! Você deve R$ 3 e deve R$ 14.
Então, você vai ficar devendo R$17. Uma dúvida muito comum das pessoas é saber quando utilizar a regra de sinais, né? De sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Essa regra só se usa na multiplicação e na divisão. Quando você não tem sinal de vezes, que é um pontinho, ou sinal de dividido, você não vai usar a regra de sinais. Outra coisa importante é que nas expressões numéricas, se você erra um sinal, você vai errar toda a expressão numérica, pois um sinal faz muita diferença numa expressão numérica com números inteiros. No nosso segundo exemplo, nós temos parêntese, temos uma operação dentro desse parêntese, que é o -2, -8. Vamos copiar o 20 dividido e fazemos -2, -8. Devo R$2 e devo R$8. Então, ficarei devendo 10. Copiamos o +3 e agora vamos resolver a divisão. Eu mantive o parêntese no -10 por conta do sinal de dividido, para eles não brigarem, digamos assim. 20 dividido por -10, vamos fazer 20 dividido por 10, vai ser 2. O 20 não tem sinal, então é a mesma coisa que positivo. Positivo e negativo são sinais diferentes. Como é uma divisão, nós vamos usar a regra de sinal e vamos ficar com menos. Copio o +3. Então, resolvemos esta divisão aqui. Agora, nós temos 2 negativo e 3 positivo. Não é multiplicação nem divisão. Não temos o sinal de multiplicação e divisão aqui. Então, nós vamos pensar. Devo R$2, tenho R$3. Vou ficar com 1 se eu pagar a minha dívida. Na próxima expressão, nós vamos ter parêntese e colchete. Você deve estar se perguntando por que tem 2 parênteses nessa expressão. Esse -2 tem parêntese por causa do sinal dele, que é negativo, e antes desse sinal negativo tem um outro sinal que é a divisão. Então, por isso tem este parêntese. Nós vamos começar olhando dentro do parêntese maior qual que é a operação mais complexa que nós temos. Nesse caso, é a divisão. Então, é por ela que nós vamos começar. Vamos fazer o 10 dividido pelo -2 e copiar o restante dos números. Copio 18 menos 3 e agora resolvo 10 dividido por 2, que é 5. O 10 é positivo e o 2 é negativo. Sinais diferentes é menos. Copio o +5 que ficou ali. Fecho parêntese e colchete. Ainda dentro desse parêntese eu preciso resolver todas as operações que tem aqui para então eliminar o parêntese. Copio 18 menos. Eu posso resolver tudo numa linha só ou resolver de 2 em 2. Aqui eu posso fazer na ordem em que está os números, porque nós temos adição e subtração, né? Conta de mais e menos. Tenho 3 positivo, 5 negativo e 5 positivo. Aqui o 5 negativo e o 5 positivo vão se anular. Então você não precisa pensar muito, né? Vai sobrar só 3. Porque se você deve R$5 e paga 5, não sobra nada, né? Como tinha somente o 3, então vai sobrar o 3 positivo. Agora, então, nós temos um menos antes desse parêntese, que eu não quis eliminar, porque o 3 é positivo. E o menos antes do parêntese significa oposto. Então, temos o oposto do 3 positivo, que vai ficar 3 negativo. E copiamos aquele 18 que já tinha antes do 3. 18 menos 3 vai ficar, então, 15 positivo. Por último, nós temos, então, uma expressão com mais sinais de associação e nós sempre começamos pelos parênteses. Copiamos tudo que vem antes.
8 menos 12, ou seja, eu tenho 8 e devo 12. Vou ficar devendo 4. Fecho parênteses, colchete e copio o que tem depois. O menos 4 ficou entre parênteses por conta do sinal que ele tem, né? Antes dele tem um sinal de vezes, então para o sinal de vezes e o de menos não brigarem, a gente separa com parêntese. Dentro deste colchete nós temos uma multiplicação, então vamos resolvê-la agora. O 2 é negativo vezes o 4, que também é negativo. Então, regra de sinais aqui, porque tem multiplicação, são sinais iguais, o resultado vai dar mais. 2 vezes 4, 8. Fecho parênteses e copio o restante da expressão. Agora, temos que eliminar esse colchete. Antes do colchete, assim como no parêntese, temos um menos. Esse menos significa oposto. Ah, mas a professora disse que antes do parêntese significa oposto e o colchete é a mesma coisa. Então, vamos fazer o oposto de mais 8, que é menos 8. Copio, dividido por 2. Dentro da nossa chave, nós temos 4 menos 8 dividido por 2. A operação mais complexa aqui é a divisão que nós vamos fazer agora. 4 e vamos fazer 8 negativo dividido por 2. Menos e mais, que é o 2 que não tem o sinal. Menos e mais são diferentes, então o sinal vai ser negativo. 8 dividido por 2 é 4 e 4 menos 4 dá 0. Agora vejamos algumas situações envolvendo os números inteiros. Em uma determinada manhã de inverno, na cidade de Gramado, a temperatura verificada foi de 2 graus negativos. Durante a tarde desse mesmo dia, a temperatura subiu 4 graus e durante a noite caiu 7 graus. Que temperatura marcava o termômetro na manhã seguinte? Então vamos começar registrando a temperatura que havia no início da manhã, que era de menos 2. Em seguida, mais tarde, subiu 4, então mais 4. E depois caiu 7 graus, então menos 7 graus. Temos uma pequena expressão numérica, nós podemos resolver na ordem que aparece ou juntar os sinais que têm o mesmo sinal. Tanto faz a maneira de resolver. Então, se eu for fazer na ordem, devo 2, pago 4, fico com 2, menos 7, tenho 2, devo 7, então menos 5. Essa seria a temperatura na manhã seguinte. Escreva esses números inteiros em ordem crescente. A ordem crescente é do menor número para o maior. Quanto mais longe um número estiver do zero, menor ele será. Então, nós vamos começar, digamos assim, com um número mais alto, só que negativo. Seria, então, o menos 15. Ele é o menor número de todos os que tem aqui. Depois do menos 15, nós teremos o menos 11. Depois, o menos 6. E agora vamos colocar os números positivos na ordem crescente. O mais próximo do zero seria o 3. Depois, o 8. E por último, o 10. Então, lembrando que os números negativos, quanto mais longe do zero, menor eles são. Os números positivos, quanto mais próximo do zero, menor eles são. Qual é o antecessor de menos 15? Para resolver este problema, às vezes é interessante que você tenha uma reta numérica. O antecessor é o número que vem antes, ou seja, é um número, uma unidade menor do que o menos 15. Então, um número que está antes de menos 15 será o menos 16, pois está mais longe do zero do que o menos 15. Qual é o sucessor de menos 100? Então, o sucessor é o que vem depois, é uma unidade a mais. Neste caso, então, será o menos 99,
pois o menos 99 está mais próximo do zero do que o menos 100. Qual é o oposto do antecessor de menos 20? Então, precisamos primeiro pensar quem é o antecessor de menos 20 para então fazer o oposto desse número. O antecessor de menos 20 é aquele que está antes, ou seja, uma unidade menor, será o menos 21. O oposto do menos 21 vai ser, então, o mais 21. Então, essa é a nossa resposta. O oposto do antecessor de menos 20 é o mais 21. Que números faltam nesse quadrado mágico? O quadrado mágico, como o próprio nome diz, é um quadrado, e nesse quadrado a soma de todos os números que estão nas linhas, nas colunas e nas diagonais sempre é a mesma. Então, o primeiro passo para completar um quadrado mágico é achar uma linha que esteja completa para descobrir qual será a soma mágica deste quadrado. Se você analisar esta diagonal, você verá que tem todos os números nela. Então, nós primeiro vamos somar 6 menos 6 menos 18. Juntamos esses números. Então, encontraremos que a soma mágica desse quadrado é menos 18. Todas as linhas, todas as colunas e todas as diagonais precisam somar 18 negativo. O segundo passo é somar os números que já tem numa coluna, numa linha ou numa diagonal que falta apenas um valor. Então, vou começar com essa primeira coluna, que tem o 6 e o menos 42. Primeiro, a gente vê quanto já tem de soma. Tenho 6 e devo 42, ainda devo 36. Então, 6 menos 42 é menos 36. Mas eu preciso colocar um valor aqui para que tenha o resultado menos 18. Ou seja, se eu tenho uma dívida de 36 e eu quero ficar com uma dívida de 18, eu vou precisar colocar um número positivo aqui. Então, basta fazer 36 menos 18 que nós descobrimos. O número que falta é o 18 positivo, nessa coluna aqui. Agora, vamos para esta linha, menos 42 e menos 18. Note que a soma precisa ser menos 18. Então, basta eu anular o menos 42. Para anular uma dívida de 42, basta pagar R$42. Em seguida, nós podemos escolher ou a linha com o 6 e o menos 54, ou a coluna com o menos 18 e o menos 30. Eu vou escolher a coluna do menos 30 e do menos 18. Eu quero que permaneça a soma menos 18, então preciso apenas adicionar 30 para eliminar esta dívida de 30. Então, a soma final ficará menos 18. Descubra o segredo e complete os números que faltam. Aqui nós temos uma pirâmide e existe um certo padrão entre esses números para que a gente consiga completá-los. Que operação será que nós fazemos com o menos 3 e com o menos 6 que gera o número mais 18? Se você falou multiplicação, você acertou. Esta é uma pirâmide multiplicativa. Os dois números de baixo multiplicados dão o número imediatamente acima. Então, vamos fazer a mesma coisa com os números que já tem para completar a pirâmide. Menos 6 mais 2. Multiplicando eles, o produto será menos 12. 2 positivo vezes 5 positivo. 2 vezes 5 é 10, sinais iguais dá mais. 18 positivo vezes 12 negativo. Sinais diferentes dá menos, então ficará menos 216. 12 negativo vezes 10 positivo. Sinais diferentes dá menos, 12 vezes 10, 120. E por último, dois sinais iguais, o resultado será positivo. 216 vezes 120
é 25.920. E por último, uma situação envolvendo temperaturas. Aqui diz então que um jornal publicou uma previsão do tempo para o dia seguinte em algumas cidades do mundo e pergunta qual é a previsão da variação de temperatura nessas cidades. A variação da temperatura é basicamente a distância entre a temperatura mínima e a temperatura máxima num termômetro. Então, se nós quisermos calcular a distância entre dois números inteiros, nós fazemos o mesmo cálculo que a variação da temperatura. Nós sempre vamos fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima. E muita atenção com a temperatura mínima, pois ela pode ser negativa e isso pode mudar um pouco as coisas. Então, na primeira cidade, a temperatura máxima era de 22 graus, menos a temperatura mínima, que era 5 graus. Então, fazemos 22 menos 5 e obtemos 17 graus. Então, em Beirute, a variação, ou pelo menos a previsão dessa variação, é 17 graus. Em Paris, a temperatura máxima prevista era de 9 graus e a mínima era de 3 negativo. Então, nós vamos fazer menos o 3 negativo e colocamos entre parênteses porque ele tem sinal este número. Lembrando, sinal de menos antes do parênteses significa oposto. Então, nós temos o 9 e o oposto de menos 3, que é mais 3. Ou seja, a nossa conta é 9 mais 3, que dá 12 graus. E em Estocolmo, a temperatura máxima era de 2 graus negativo, menos a temperatura mínima, que era de 18 graus. Então, este menos aqui é da conta e o outro menos é do número que era negativo. Muita atenção nisso. Fazemos, então, o oposto de menos 18, que é mais 18, e vemos quanto dá. 2 negativo e 18 positivo. Devo 2, pago 18, fico com 16 positivo. Então, a variação será de 16 graus em Estocolmo.